Cris, o pessoal fala muito. E aí eu quero que você tire esse mito do público, que muitas vezes já escutou isso em rádio, certo? A polícia prende, a justiça solta. Infelizmente eu tive o desprazer de ouvir de um comandante de polícia, em uma certa época, falar isso em uma rádio de grande repercussão. Tira um pouco dessa ideia. Você que está aí constantemente em delegacia, fórum, audiência de custódia. Todo mundo fala isso, principalmente quem é da área de segurança pública. A polícia prende e a justiça solta. Por que existe essa frase e por que tem muitas pessoas que ficam chateadas quando conseguem ver a pessoa que foi presa numa segunda sair pela audiência de custódia na terça e não entende o contexto do que foi ali analisado? Bem simples. Se essa pessoa conseguir me dizer, né, caso fosse preso um parente dela, ela daria a mesma resposta, então a gente já teria esse caminho delimitado. Se a pessoa dissesse a mesma resposta, caso fosse um parente preso. Porque a gente vê muito essa perspectiva depois que a galera ela tem um parente que está sendo acusado por um processo criminal. Né? Então as pessoas que falam muito isso. A questão toda é que, na verdade, o Estado ele tem, né, dentro de si uma historicidade de arbítrios. Então, tem-se a necessidade que o judiciário, que é um moderador, que ele avalie se o Estado exerceu aquela prisão de forma correta. E essa prisão tem que ser analisada o mais breve possível. Então, a lei permite isso, que o Estado prende e que essa prisão tem que ser avaliada. Ponto importante. As pessoas às vezes não entendem que prender em flagrante é diferente de ficar preso preventivamente. São coisas distintas. Prender em flagrante, gente, é simplesmente para bastar a ilegalidade que está acontecendo. É uma inversão. Pô, Cristiano, por que inversão? Porque você só pode ser preso por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. E a flagrante é uma inversão constitucional. Você prende primeiro, para depois justificar. Então, no momento da justificativa, não há justificativa para a pessoa ficar presa. Só que as pessoas não conseguem entender. Elas só acham que polícia prende, justiça solta. Não é assim. Aqui a lógica é, a polícia prendeu, não há a presunção de fundamentação daquela prisão. O que é? Aparentemente a pessoa cometeu um fato típico, um crime. Só para fiz essa questão fato típico, mas dizer que é crime só para entender melhor. Então, aparentemente, eu preciso da tipicidade aparente para prender. Só que depois disso eu preciso o quê? Fundamentar essa prisão. E nem sempre os requisitos previstos na lei. Então, quando algumas pessoas falam de forma direito penal máximo, de inimigo, mudem as leis, o que eu posso dizer é isso. Se for o caso, tem que mudar a lei. Que eu acho que não vai conseguir nesse sentido. Mas a pessoa que diz isso, Clóvis, ela tem o direito penal do autor, não do fato. E você sabe disso. Tudo é muito bonito quando é o outro. Para mim, tudo é feio. Então, eu tenho hoje uma visão, até pelo... Não vou dizer pelo tempo de advocacia, mas pelos clientes que hoje eu estou advogando em alguns casos, essa visão de que tem gente que fez o errado, teoricamente, só que não enxerga que fez. E a família acha que não fez também. Só que a pessoa está presa ou sendo processada. Mas essa mesma família que faz que solta cedo, quando não solta o dela cedo, reclama. Não soltou, está preso. Eu sempre digo assim, se fosse tão fácil, se fosse do jeito que o povo fala, como é que tem tanta gente presa? Não tem tanta gente presa. Tanta gente presa. Então, não existe, gente, essa ideia que polícia prende e juiz solta. Não. Polícia prende sem fundamentar. Só para você ter ideia, um aluno me fez um questionamento. Disse que em um desses programas de televisão, o cara entrou numa clínica e foi fazer aquela negócio de consumidor, né? E a clínica ligou para a polícia. A polícia prendeu ele e levou. Ele, professor, o policial prendeu e nem disse porque o cara foi preso? Eu falei, não precisa. O aviso de Miranda não é. Você tem o direito, permissão de direito, não é obrigatório. Ele agora, a polícia prende sem dizer o motivo que prendeu.
Sabia disso? Não precisa dizer. Você está preso pela prática do crime de homicídio, você tem o direito. Me diga, você que já trabalha nessa área e que conhece, quando a pessoa foi presa, que o. Fala, narrando tudo narrando isso. tudo isso. Me Só em diga. filme. Pronto. Tá aí. Só em filme. Aí você acha que uma prisão dessa, que foi baseada nisso, num silêncio, se for o caso, não tem que ser avaliada o quanto antes pelo juiz? Gente, o policial pode prender. Ele falou, professor, mas o cara foi preso como não disseram nada a ele. Eu falei, não precisa dizer, porque o aviso de Miranda não é obrigatório. Se você tá achando que você vai encontrar o filme americano, não vai. Vai prender. Pronto. Ah, Cristiano, você vai preso. Ó, você tá preso. Tá bom. Aí, muito fala. Você sabe mais ou menos quando diz que o cara vai preso? Desacato. É a única vez que ele fala que o cara foi preso. Você tá me desacatou. Tá preso. Aí você sabe que você tá sendo preso por desacato. Só. Depois me diga qual foi E o a crime. depender quem seja o agente, se você perguntar a ele qual o artigo do desacato, ele não sabe. Pronto. Aí eu vou lhe perguntar. Me diga você, quem anda conhece, qual foi o policial que lhe disse, eu prendi você porque você fez isso. Então, por isso que não é prender e soltar. É porque o Estado prende, mas alguém tem que verificar se aquela prisão tem que ser válida ou não. Quantas pessoas inocentes são presas aí e você vê aí direto reconhecimento facial, tem que botar câmeras, isso e aquilo. Porque essa presunção de que a prisão feita sem análise judicial, ela tinha que ser absoluta, ela é muito perigosa, ela é muito temerosa, ela é muito perigosa. Eu não tenho ideia do que é ser preso, véio, e nunca vou ter, graças a Deus. Mas a gente, você também sabe que é isso, você trabalha com muita gente presa, véio, e não é de Deus. Então você imagine uma pessoa ser presa sem saber por que foi, uma pessoa presa injustamente, isso não é de Deus, não. Gente, pra gente ter uma noção mínima do que é prisão, lembra da pandemia? Que você ficou obrigado a ficar em casa? Você estava na sua casa, geralmente com uma pessoa que você gosta, assistindo televisão. Imagine o cara que está preso naquele lugar insalubre. Então, não existe, gente, essa história que polícia prende e judiciário solta. Não. A prisão da polícia é uma prisão administrativa, jurídica, e depois ela se torna judicial, porque toda prisão tem que ser judicial. Se o judiciário entender que não há elementos para prender, não pode prender. Por detalhe, o juiz segue a lei. Então, mude a lei. É a única possibilidade que as pessoas vão ter de dizer, ó, prendeu e não soltou. Agora, quando muda, é capaz de a pessoa... Vou ser melhor. Você sabia que antes da reforma do Código de Processo Penal ser aplicada de forma efetiva, tinha essa prisão flagrante? Nunca viu isso não, né? Não. Procure o professor Vivaldo, né, que é monstro. Pergunte a ele quantas vezes ele teve assim, o cara foi preso, aí ele faz assim, ó, homologa o flagrante. Acabou. E o cara ficava preso sem decretar a preventiva. O cara foi preso pela homologação do flagrante. E não tinha preventiva nos autos. Pode acreditar. Imagine, o cara ser preso hoje em flagrante, você tá preso por quê? Não, porque o juiz homologou o flagrante. É você. Hã? Mas e qual é a fundamentação? Não tem. Caraca. Pergunte aos mais antigos que sentarem aqui nessa bancada. Quantas vezes eles tiveram que entrar com um pedido de revogação de prisão em flagrante? Sem fundamento. Homologa o flagrante porque está preenchido todos os requisitos. Acabou. Veja aí, pergunte. Guarde essa. Vou guardar. Guarde essa, que você vai ver. Agora eu tô falando pros antigos. Sim, o sim, novo, sim. não. O antigo. Senão você vai botar o novo num rabo de foguete. Não, antigo. Cris,